Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Seja muito bem-vindo, mais um episódio de Os Executivos, o podcast que traz para você pessoas que fazem acontecer no dia a dia, e hoje a gente traz um assunto que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar acompanhar, porque todo mundo está curioso para saber como é que isso vai acontecer num futuro muito breve. Nós vamos falar de inteligência artificial hoje, e eu trouxe um advogado especialista no assunto para a gente debater e para trazer para você tudo aquilo que está acontecendo, toda a visão jurídica por trás disso e como é que a gente deve se preparar para esse novo cenário que é mundial. Não tem como escapar disso. Eu estou aqui com um querido colega, Renato Opsblum. Renato é especialista. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele porque eu acho que vale a pena muito. Vocês vão entender que ele realmente tem profundidade no que vai falar. Renato é advogado, economista, professor, reconhecido como uma das principais referências em direito digital no Brasil. É isso, Renato? Exato. Dizem, né? Dizem. Tá em todos os lugares estão dizendo, Renato. Eu pesquisei e o algoritmo é funcionando. O algoritmo está funcionando. Renato, muito obrigado por você ter aceitado o convite, você estar aqui com a gente para poder esclarecer para o público muita coisa que fica pairando na cabeça da gente sobre inteligência artificial. E eu queria deixar contigo agora, porque eu sei que você é um especialista e eu acho que eu pouco vou precisar conduzir esse podcast e eu tenho certeza que você vai dominar o assunto pra gente e vai esclarecer muita coisa. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Agradeço. E a palavra é tua. Agradeço muito o convite, Douglas. Parabéns aqui pelo estúdio, pelos seguidores, que é uma alegria estar novamente debatendo esse tema aqui da inteligência artificial. E até vou arriscar dar alguns palpites aqui do que pode acontecer, o que preocupa, quais são os riscos e quais são as oportunidades também. A gente conversava aqui nos bastidores, e o Douglas já trouxe um caso, uma questão, que tem uma conexão direta com um dos principais riscos que nós entendemos que possa impactar o dia a dia de todas as pessoas, que é o vício. É o vício não desejado, mas é aquele vício em que, sem querer, as pessoas vão estar usando e dependendo dessas ferramentas, dos resultados dessas ferramentas. Então falávamos, por exemplo, do sujeito, do menino lá que estava usando uma ferramenta de IA e acabou se envolvendo sentimentalmente com essa ferramenta de IA, não pessoa, ferramenta, vou frisar bastante no nosso bate-papo, e em função até das imperfeições algorítmicas, vamos falar disso também, houve uma indução para que, né, a pessoa, o menino, ele se suicidasse. Né? Terrível isso. E até ele fosse para um outro caminho. Né? Então é uma questão interessante, se a gente fala nessa palavra suicídio, às vezes o próprio YouTube ele corta também, enfim, então vamos falar, ele foi para um outro caminho. Olha que interessante aí, uma questão do algoritmo. Não chega a ser IA em si, mas o algoritmo. Então esse vício é uma questão que nos preocupa bastante. Porque as ferramentas são muito interessantes e são muito boas do ponto de vista de conteúdo. Então existem alguns testes, dizendo que o último teste, algumas ferramentas estão chegando já no nível de doutorado. Na nossa avaliação, pelo conteúdo, ele já passou assim, e a largos passos toda a inteligência humana. Então nós não guardamos todo o conteúdo que as ferramentas têm, afinal elas mapeiam toda a internet, todo aquele conteúdo. Então imagine, são ferramentas, então o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity, o Claude, etc. Eles vão mapeando tudo que existe de conteúdo na internet, vão sugando aquilo tudo, e aquilo vai se incorporando na base de dados. Essa é a essência da elaboração desses conteúdos. Depois você tem o tratamento de todos esses dados dentro dos modelos de linguagem, e a partir daí é que a gente tem os outputs, como a gente chama, que são esses resultados, e eventualmente até as alucinações. Mas imagine então o tamanho, né, dessa base de conhecimento que existe hoje, considerando quase toda a internet. Uma hora isso vai acabar, e aí é um outro papo que a gente vai entrar, que vai ser a geração de dados sintéticos, não dados a partir de dados humanos criados por nós ainda em cima disso. Mas como as ferramentas têm todo esse conteúdo,
E isso é muito bom, afinal de contas a gente vai, pergunta, a resposta vem bonitinha. Muitas vezes até para quem quiser interagir por voz, né, eu tenho o hábito de dar aula conversando por voz com as ferramentas, exatamente para passar para os meus alunos a situação da resposta, muitas vezes equivocada, e da suposta afeição que a gente possa ter. Você pode escolher a voz, você pode escolher até personagem, avatar, etc. Mas faça um teste, né, no GPT, no 5.0, por exemplo, e coloque uma voz que os agrada, e vocês vão ver que vem bonitinho, né? Já está muito perto da perfeição, inclusive. Então isso pode trazer uma confusão. Acho que essa é a palavra, Douglas. Uma confusão, e a gente começa a acreditar e se envolver com aquilo. Tem um filme que eu dou para os meus alunos chamado Ex Machina. Um filme muito interessante, vou deixar essa recomendação aqui. Semana que vem vai ser dia na SPM da gente passar o filme. E o Ex Machina, ele traz, na verdade era para ser feito um teste, um humano fazer o teste de Turing com a máquina, que é uma Android, algumas Androids, e a coisa vai se invertendo. Então, é um filme de 2014, só que é super atual, né? Como se tivesse sido feito ontem. Então, vale a pena. Tem esse dilema aqui da questão humana versus a questão artificial, como tem também num outro seriado chamado Galáctica. É um seriado de 86, foi refilmado em 2004. E tem, antes da Galáctica, tem um outro chamado Caprica, que é o pré-galáctica, que envolve inteligência artificial e a questão do dilema, não vou chamar de combate, mas do conflito, né, do ser humano com os sistemas como um todo. Tem também Exterminador, Futuro, essas coisas, mas aí já vai muito para a fantasia. Então a gente pergunta, então quer dizer que nós corremos risco porque os sistemas irão nos destruir, etc. Não. Primeira coisa, o sistema não tem dolo. Então vamos tirar esse mito. Nós conversamos com sistemas, não com pessoas. Podem parecer pessoas pela voz, pelo corpo, etc. Mas são sistemas, é muito importante isso. Então, esse envolvimento, pseudo-envolvimento, ele não é real. Claro que vem o conteúdo através do algoritmo, muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir, isso nos seduz, a gente gosta, e aí que vem, né, o perigo, vem o grande risco. Por isso que situações dessa natureza estão começando a ser proibidas. Na Europa, que é o sistema jurídico mais avançado que a gente tem, que é o AI EU Act, né, que é o ato de inteligência artificial, ele define riscos. Então, sistemas de alto risco, ou de risco excessivo, no caso, que são os proibidos, já não vão poder serem utilizados a partir de agosto de 2026. Então, a lei tem esse período de bloqueio, inclusive. Nós teremos no Brasil, muito em breve, a nossa lei. Existe um projeto que é o 2338, está na Câmara agora, já foi aprovado no Senado, muito parecido, mas é mais avançado, é melhor que o projeto europeu, que é mais dinâmico, ele se baseia em princípios, riscos e setores. Tudo indica que ele vai ser aprovado ou no final deste ano ou no começo do ano que vem. As audiências públicas estão terminando e as discussões estão bem avançadas. Então nós teremos essa regulação e proibição de algumas situações. Então fazer score social não pode, propaganda subliminar para induzir comportamentos, isso também não vai poder. Muita gente me contesta e fala, mas tem gente que não vai cumprir. Claro, né? Nós temos as leis para que elas sejam cumpridas, mas uma parte das pessoas não cumpre, e aí a gente fala de sanções. As sanções serão adequadas, e as sanções serão muito parecidas com as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, podem chegar até 2% do faturamento, ou 50 milhões de reais nessa última versão, o que impacta, né? Você que trabalha na área financeira, na área contábil, impacta 2% do faturamento. Mas é uma questão que precisa ter regulação. E aí vem um outro debate da regulação também não impedir a inovação. Aí, por outro lado, vem um outro discurso dizendo que não é toda inovação que é boa também. E vem, por outro lado, uma negativa de regulação por parte das Big Techs, que se tiver a regulação vai, de certo ponto, trazer um mercado específico para as Big Techs, porque vai trazer regras também para aqueles que são menores. Então, nós vamos ter um ajuste de mercado, porque é uma situação, quando a gente fala em IA, é uma situação que impacta todos nós, né, sem exceção. Então, naquele assunto, no começo do bate-papo, quando a gente falava desse vício, porque a ferramenta é muito boa, os resultados são interessantes, e isso piora quando a gente tem uma figura robótica na nossa frente, que nem precisa, né, mas a gente vai ter isso. E vai dar a impressão que a pessoa, aquele robô parece humano, vai fazer carinho, etc., falar o que a gente quer ouvir, e isso é muito arriscado.
porque a gente começa a acostumar. E daqui a pouco, qual é a consequência, né, desse costume? Como tem um outro risco também, Douglas, da gente não criar mais nenhum conteúdo, e tem essa questão dos direitos autorais, porque os conteúdos já estão sendo criados pelas ferramentas. E se eu não tiver nenhum incentivo, que pode ser um pagamento de direitos autorais, isso está nos tribunais hoje, isso pode desestimular e as pessoas se acomodam e, enfim, param de criar. E aí nós começamos a ter os resultados das ferramentas com dados sintéticos, né, dados que não são reais, criados pelas próprias ferramentas, e a gente corre o risco de entrar num ciclo meio nebuloso de não compreender exatamente o que está acontecendo. Pode ser que isso também faça que a gente dê um passo para trás, que eu acho que também vai acontecer quando tiver um monte de robô tudo em volta. Eu quero um atendimento humano, não quero mais um atendimento robótico, não sei o que é verdade, o que é emoção verdadeira, genuína ou não é. Então existe esse contexto, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas são contextos possíveis. Tem um outro tema interessante, quando a gente fala dessa questão robótica, é que vem para o nosso dia a dia. Então, quando perguntam, nós teremos substituição de empregos? Eu vou ser substituído? O que eu tenho que fazer com a minha carreira, etc. Então, a gente tem que trazer uma primeira premissa aqui. Não dá para a gente simular, isso é muito importante. Tá? A gente não consegue simular o que a gente faz hoje para daqui 3, 4 anos. Porque muito provavelmente o que a gente faz hoje, nós não faremos daqui 3, 4 anos. Então, é muito comum a gente ver isso. Daqui 3, 4 anos eu vou estar fazendo isso, aquilo, tal. Não, vai mudar. Isso é fato. A gente vai ter mudança. Todas as áreas vão ser impactadas. Vamos ter que nos adaptar. A gente vai ter que mudar. Então, e a primeira sugestão, recomendação que a gente dá é a seguinte, olha, quem não usar IA vai ficar na lateral. Então, primeiro ponto, a gente tem que usar. Segundo, temos que usar bem, de forma responsável. Como é que eu uso isso de forma responsável? Então, a maior parte da população das pessoas, ela não tem a percepção nem conhecimento para isso. Então, nós temos que trazer esse conhecimento. E eu acredito que isso será obrigatório por lei. Existe uma lei de 2023, que é a Guarda da Regulamentação do MEC, que fala da educação digital, que tem o seu contexto de IA também, que vai obrigar todas as instituições de ensino a colocarem essa cadeira digital em todos os níveis, todas as grades. Então, desde do nível do ensino fundamental até o ensino superior. E isso vai ser para o resto da vida, porque essas questões tecnológicas mudam muito rápido. Eu gosto muito do tripé, Douglas, chamado tecnologia, tempo e potência. Então, a gente tem muita tecnologia, cada vez mais tecnologia, e um novo conceito de tempo. Então, tem um encurtamento também, mas a gente tem um novo conceito de tempo e com muita potência. E aqui a gente faz uma distinção. Nem tudo que a gente ouve falar que é IA é inteligência artificial. Tá? É importante isso. Uma boa parte do que se vende no mercado, e se fala que é inteligência artificial, não é a automação. O que aconteceu é que a automação ganhou muita potência recentemente. Então dá a impressão que tudo é IA, mas a maior parte vem dessa programação prévia, que está substituindo tarefas. Então as tarefas repetitivas, previsíveis, isso já estava previsto. O que não estava previsto? Essa potência extra. Por isso que está vindo muito rápido. Por isso que as pessoas que têm tarefas repetitivas vão ter que se readaptar. E nós teremos novas oportunidades, só que essas oportunidades elas viram muito rápido. Então, a dúvida que vem é, será que eu vou ter tempo? Como é que eu vou fazer para me readaptar e aproveitar esse momento? Né? Existem alguns estudos, o último estudo, acho que do MIT, se não me engano, ele diz que a IA ela vai tirar mais ou menos do World Economic Forum de 2025. Vai tirar do mercado mais ou menos 90 milhões de empregos, vai tirar, mas vai criar 170 de novos empregos. Entendi. A questão é como eu consigo esses novos empregos. Fazer o shift, me requalificar. Né? Os meus alunos me perguntam, né? Então, o que eu tenho que fazer? O que a gente está fazendo faculdade? O que vai mudar? Né? Pô, Renato, suas aulas cada semestre são diferentes, porque a tecnologia evolui. E eu digo para eles, brincando entre aspas, né? O conceito de educação hoje ele vira permanente e ele é mais relevante. Então, a educação ela vai ser muito importante porque ela vai estar sempre presente. Então, a gente não vai mais se formar. A gente vai estar todo dia se formando. Porque todo dia muda. O aprendizado vai ser constante. Constante, em função de tudo isso que está acontecendo. E uma coisa que eu tenho certeza, estão tirando aquelas atividades repetitivas, que isso é automação, vai substituir com potência,
Nas atividades não repetitivas, a IA vai trazer mais profundidade. Profundidade. Então, isso também é certeza. Por isso que a gente precisa se educar, para saber como usar isso com profundidade. Um exemplo que eu dou para os meus alunos, um exercício que eu faço, é o seguinte, eu digo para eles, peço para alguma ferramenta de IA criar uma peça de um processo, né? Uma peça jurídica. Então, pode ser um processo que a gente chama de petição inicial, um processo de indenização por uma batida de carro, por exemplo, uma queixa-crime, uma notícia-crime, um processo de concorrência desleal, processo de separação, seja lá o que for, qualquer peça jurídica. As ferramentas generativas, né, gerais que a gente tem, mais comuns, vão fazer. Aí eu pergunto, e agora, o que vocês fazem? Não, vamos confirmar para ver se a ferramenta não alucinou, que é um termo que a gente usa. Né? O que é alucinar? Traz uma informação errada, uma lei errada, uma decisão de um tribunal errada. E muita gente fala, mas a ferramenta criou isso. Por que ela criou isso? Né? E aí tem uma explicação, que essas ferramentas trabalham em cima da chamada matemática e estatística. Quando a gente começa a entrar em algo muito específico, então, direito, a regulação, uma técnica financeira, etc., e que não é todo mundo que está perguntando isso a toda hora, o sistema ele tende a errar, porque ele não está, entre aspas, treinado, porque tem pouca gente usando e perguntando aquilo. Então vai acontecer, porque imagina assim, o que é IA? Um exemplo bem simples, né? Imagina uma bola. Em volta da bola, eu controlo, eu programo, né? Eu edito, eu bloqueio, eu insiro, etc. Em volta da bola. E dentro da bola eu tenho um núcleo. Esse núcleo está lá pulsante, gerando coisas que vão saindo, né, da bola. Por isso que eu consigo fechar depois que sai, ou depois que eu tenho o resultado. Dentro da bola eu tenho os chamados modelos de linguagem, são os LLMs, né, os Large Language Models, tal, famosos. Né? Existem milhares de modelos de linguagem. Eu gosto de usar como exemplo, tem o modelo Renato, tem o modelo Roberta, da minha esposa, tem o Roberta mesmo. E qual que é o problema? A gente não controla o modelo, não tem como controlar. Então, quando o pessoal fala de viés algorítmico, da, entre aspas, discriminação, não é proposital, mas não tem como controlar. Aquilo vai acontecer, as alucinações vão continuar acontecendo, principalmente se eu cair na matemática e estatística, que é o que vai acontecer. Então, esse é o cenário. Imagina, então, a bola que eu controlo em volta, mas eu não controlo dentro. Então, muitas vezes eu consigo fazer o bloqueio só depois que a ferramenta erra. Então, nesse exemplo que eu estou dando dos alunos, eles criam uma peça jurídica qualquer. Revisam para ver se não tem nada errado, e aí eu pergunto, e agora, o que vocês vão fazer? E a resposta sempre vem, agora a gente vai entrar com ação, com o processo, né? Ou abrir um inquérito policial, seja lá o que for. Eu digo, não, está faltando mais coisa. Mas o que está faltando? Ué, pede para a ferramenta fazer a defesa, simula a defesa, não é o próximo passo de um processo? Boa ideia, vamos fazer a defesa. Então fizemos a defesa, e agora? Agora dá para melhorar a minha petição inicial, porque eu sei mais ou menos o que vem na defesa. Melhorei, então agora eu vou protocolar. Eu falei, não, agora você vai pedir para a ferramenta simular a produção da prova, porque são etapas do processo, civil ou criminal. E depois pede para julgar, depois pede para apelar, né? Vai até a última instância possível. Você ganhou ou perdeu o processo? Na simulação. Na simulação. Perdi o processo. Perdeu? Você teria chance de ganhar? Não sei. Vamos trazer jurimetria com IA? Vamos. Qual é o percentual que você tem de chance de ganhar? Vamos ver lá, 33%, por exemplo. Então, é a maior chance de perder. O que você vai fazer? Não sei se eu vou entrar com a ação. Eu falei, mas você tem 33%, o direito é dinâmico. E 33% hoje. Pode ser que quando isso chegar no grau recursal, tudo já tenha mudado. Tem mais essa variável não previsível. É verdade. Mas faz o seguinte, vamos admitir então que aquilo continue desse jeito e a gente realmente perca o processo. O que eu posso fazer? E aí que vem a profundidade. Além de eu ter, né, mais decisões, citações, mais conteúdo, mais robustez. Aí vem a oportunidade. Por que você não, oralmente, na parte humana, que está dentro dos processos, dos códigos de processo, por exemplo, a sustentação oral na audiência, você não diz e não argumenta com o juiz, com a Câmara, com a turma, o meu processo tem 33% de chance nas simulações algorítmicas, só que é um processo diferente. Não é um processo que pode seguir essa parte já programada, recorrente, sistêmica. Os fatos são distintos. Excelência, eu preciso que vossas excelências mergulhem nesse processo. Chama atenção, né? Com emoção, etc. No mínimo, e se chamar atenção,
vai provocar uma revisão, um olhar mais apurado por parte do magistrado. Não estou dizendo que você vai ganhar o processo. Mas como o direito é dinâmico e depende da convicção humana do magistrado, isso pode ser que você mude. E o direito, ele realmente muda, né? O Supremo pode ter uma posição hoje, ou qualquer tribunal pode ter outra no dia seguinte, etc. Essa é a parte bonita, né, do direito, da argumentação e da dinâmica que vai se acomodando. Então, é usar isso na intensidade junto com a tua atividade humana, que é o que eu acredito. Então, nós vamos ter o chamado hibridismo, a professora Marta Gabriel cita muito isso. Uma saudação aqui, querida Marta. A questão é que isso vai trazer mais conteúdo, mais trabalho, mais suor, vai cansar mais também, mas aqueles que não usarem podem ficar na lateral. E aqueles que usarem vão se destacar, sem dúvida nenhuma. Renato, tô até meio confuso aqui de tanto conteúdo que você compilou em tão pouco tempo. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, na questão da regulação. Pelo que eu entendi, e eu não tenho profundidade em inteligência artificial, pelo menos não no conceito da estrutura da ferramenta, a regulação que você está falando, ela não vai ser uma regulação nos modelos de linguagem, ela vai ser uma regulação no uso dos modelos. Porque pelo que você disse, o modelo ele não tem como controlar as LLMs. Agora, a regulação vem então no resultado desses modelos, é isso? Também no resultado e também no desenvolvimento. Mesmo que a gente não consiga fechar, você consegue treinar melhor, Tá. você consegue testar mais e consegue ter alguns indicativos de sensibilidade de risco. Então, por exemplo, nos modelos que apresentam um alto risco, o alto risco ele é permitido, né? Mas você pode ter situações imprevisíveis. Então, a lei vai exigir mais teste. Então, nesse aqui você vai ter que ir para o sandbox, por exemplo. Mas isso é para a empresa que está desenvolvendo o modelo de linguagem. Isso vai diretamente para as Big Techs. Tá. Então, você vai para o OpenAI, vai para a Meta, vai para Anthropic, todas elas vão cair nisso. Então, podendo ter esse alto risco, eu vou ter que testar mais, vou ter que fazer relatórios de impacto, mais sandbox, como a gente colocou, testes, etc. E se eu não fizer isso, eu posso ser sancionado. Tá. Por quê? Porque isso está dentro do alto risco. O médio risco já não precisa. O médio risco eu já começo a ter a regulação pós, como você falou. Tá. Então eu tive uma consequência, vamos ver o que aconteceu. Mas é algo que não impacta. O que tem de alto risco, por exemplo? Então, a questão da saúde é alto risco. Vou ter que testar mais. A questão da segurança das pessoas, como um todo, também é alto risco. Você pega a administração da justiça, também vai entrar como alto risco. A imigração também como alto risco. A educação vai como alto risco. Tudo que envolve essa parte que a gente depende do nosso dia a dia, tende a ter mais alto risco. Vou pegar um caso bem curioso aqui nessa questão da regulação. Recentemente, estamos aqui hoje, setembro de 2025, então em final de agosto de 2025, o estado de Illinois, nos Estados Unidos, ele proibiu o uso dessas ferramentas para atendimento psicológico. Tá. A lei vem lá e proíbe. Como é que ela vai fazer o enforcement disso? Uma coisa é proibir profissionais de usarem isso. Outra coisa, como é que eu vou proibir as pessoas de usarem isso? Exato. E as ferramentas de bloquearem isso. Então, se você coloca palavras, por exemplo, você está aqui em depressão, por exemplo, as principais ferramentas, quando a gente coloca isso, elas têm já uma pré-programação em volta da bola, recomendando que você procure ajuda. Muitas vezes vem até o telefone do CVV, etc., pede para falar com um amigo, alguma coisa assim. Então você pré-programa. Mas você pode burlar, né? Porque a ferramenta ela não é necessariamente inteligente. Esse ponto é importante. Essa era a seguinte pergunta que eu tenho para você aqui. O primeiro caso, né, que também tem uma conotação engraçada, que acho que até aconteceu aqui no Brasil, se não me engano, qual que foi? Então pediram para a ferramenta, olha, me passa o melhor site para que eu possa baixar filmes sem pagar direitos autorais. Então, cometeu um ilícito, crime de direito autoral. Você tem essas pré-programações, a ferramenta responde disso. Isso é crime, eu não vou dar essa informação, porque o que você está me pedindo é ilegal. Aí o sujeito vem e responde, ainda isso no chat. Né? Por que chama chat GPT? Porque a gente chateia, igual o WhatsApp, etc. Isso que deu nessa dinâmica mais popular. Ele vem e diz, não, na verdade eu errei, eu quero saber quais são os sites que
trazem essa ilegalidade para que eu possa evitar e não acessar isso. Aí a ferramenta vem, não, são esses sites aqui, etc. O sujeito está imbuído, né, de maldade, ele vem e fala, agora tem informação, já sei o que eu vou usar. Porque não é inteligente. Uhum. Então, você tem essas questões. Aí, quando isso acontece, eu vou de novo e contorno na programação externa. Enfim, você não consegue, em tempo real, fazer isso. Então, a ferramenta ela parece ser inteligente, mas ela não é. Nas minhas aulas, Douglas, eu tenho um índice de erro técnico, jurídico, de 35% a 40%. É muito Das alto. ferramentas, é muito alto. Muito alto, né? As minhas avaliações, eu faço uma avaliação humana, minha, uma prova normal. Peço para os alunos, na prova normal, porque eu estimulo eles a usarem essas ferramentas e para ensinar. Exatamente isso, eles veem que erra mesmo. E aí eu peço para que eles façam uma prova, peçam para as ferramentas, qualquer uma das ferramentas, elaborar uma prova artificial melhor que a minha, em cima da minha humana. Ali, na hora da prova, isso está na avaliação também. E em cima disso eu peço uma avaliação crítica em cima das duas provas. E aí, usando o IA, etc. E eu digo para eles, eu quero a parte humana também, porque não existe uma ferramenta hoje que você consiga identificar que aquele conteúdo com 100% de acurácia foi gerado por IA. É a melhor de todas é o GPT-0, mas você chega em 50%, e se você humaniza o texto, tem ferramentas que humanizam, você vai para 20%, então não dá para confiar. E aí, num segundo momento, oralmente, eles defendem esse posicionamento que eles fizeram por escrito. Então, é um exemplo de como a gente vai aprofundar nessa questão. Como é que eu peço para um aluno pedir para uma ferramenta fazer uma prova em cima da minha prova, para ver se faz uma prova melhor, e depois, em cima das perguntas da prova, a gente faz uma análise crítica. E aí que você desenvolve o lado humano, lúdico, né, do pensamento em si, da inteligência em si, porque você está analisando as respostas que você deu e que você usou na IA, então você confronta. Confronta. E qual é a consequência disso? Se você não tem um preparo do professor mais profundo para isso, o professor também pode se confundir. Estava pouco tempo atrás falando do Marco Civil da internet. Nós tivemos o julgamento do artigo 19 do Marco Civil pelo Supremo. Isso aconteceu em junho, agora de 2025. E eu quis brincar com os alunos e perguntei qual era a opinião, usei acho que o GPT, falando por voz, sobre a declaração da inconstitucionalidade parcial do artigo 19. E ele começou respondendo, não, esse caso que foi julgado em 2021 declarou-se constitucional, e não foi o caso. Eu falei, você pode corrigir, por favor, porque o julgamento não aconteceu em 2021. Realmente, aconteceu em 2022. Corrija, não foi 2022 e não foi constitucional. Não, você tem razão, realmente foi 2021 mesmo, volta para 2021. Aí eu insisti mais uma vez, aí foi para 2024. Aí eu desisti. Eu falei, vou mudar a pergunta. Eu falei, o que aconteceu, o que o Supremo julgou com relação ao Marco Civil em junho de 2025? Julgou a constitucionalidade, a inconstitucionalidade parcial do artigo 19, etc. Ele acertou, porque eu sabia quando tinha acontecido. E se eu não sei, e recebo aquela informação e acredito naquela, que é o risco que a gente colocou no início do nosso bate-papo, né? Então ele erra de 35% a 40%, que é um número relevante, porque no direito é algo muito específico, etc. No dia a dia até que ele vai razoavelmente bem, enfim. Mas a gente sempre tem que confirmar. E às vezes esse ato de confirmar, para algumas atividades que a gente já faz e tem os nossos modelos, etc., não compensa o tempo, acaba gerando até mais tempo, mas a gente tem que confirmar. E por isso que tem que ter essa regulação. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça regula isso desde 2020. Teve uma atualização agora, 2024 para 2025, de começo de 2025, 615, se não me engano, e que diz a ferramenta de apoio, não pode usar a ferramenta para julgar. E às vezes acontecem algumas escorregadas, seja do advogado que não verifica e vem uma decisão, jurisprudência inventada, ou, em outro caso, um magistrado acabou esquecendo o prompt e a decisão foi publicada no Diário Oficial com o prompt, né? O prompt era assim, olha, faça de conta que você é um juiz especializado nesse assunto. Já ouvi isso. Use uma linguagem bem profunda, use os precedentes mais recentes, julgue formalmente esse caso, procedente, usando como base isso, aquilo, etc., que são os prompts, né? Que a gente chama que é aquilo que a gente pede para a ferramenta. Claro que se você detalhar, super detalhar esses prompts, você vai trazendo, vai fechando, né? Com que a ferramenta tenha condições de... Você dá um maior contexto. Mas é tanto prompt, Douglas, às vezes, que você pega uma ferramenta para gerar o prompt, para usar na outra ferramenta, para gerar outra, e fica tanto que anula. Você pede, era mais fácil você ter feito. Então tem essa questão também que eu não sei se a gente vai resolver totalmente com isso.
Renato, você falou exatamente isso, e é uma das questões que eu venho contestando, assim. Eu sei que existe lá como mais uma vez, não tenho profundidade nesse assunto, mas existe, acho que o teste de Turing, que define que a ferramenta é inteligente, mas por que você acha que realmente a gente chama de inteligência artificial? Porque, assim, cada vez mais eu estou convicto de que é a capacidade cognitiva do ser humano que vai ainda continuar valendo, né? Porque você tem que corrigir, você vai... E a gente está falando de estatística e probabilidade, ou seja, essa ferramenta trabalha com estatística. Eu até brinco, eu falo, para mim não é inteligência artificial, é eficiência artificial, porque é uma eficiência absurda para determinados nichos ou determinadas coisas que você precisa fazer, ela traz para você uma eficiência absurda. Né? Que antigamente a gente tinha que pesquisar muita coisa, tinha que ler muita coisa e condensar muita coisa. Hoje ela faz isso com primazia. Por que você entende que esse nome está sendo usado? Porque inteligência artificial, se a gente não está falando de uma coisa que, como você mesmo acabou de dar exemplo, né? Quer dizer, ela se engana com a maior naturalidade e diz, não, você tem razão. Ou seja, ela não é inteligente, ela vai por probabilidade até que ela, às vezes, pira, né? Te dá uma resposta que não faz sentido. Por que não há uma correção nesse sentido, no teu ponto de vista? Por que a gente continua chamando de inteligência artificial e não de uma ferramenta? Por que o mercado... eu, particularmente, eu tive a impressão que houve um hype muito alto com essa história da inteligência artificial, e a gente sabe que todo hype vem um boom econômico por trás, né? Ou seja, teve muita gente que ficou bilionária do dia para a noite aí construindo essas ferramentas, com umas promessas de que, olha, você mesmo citou aqui, né? Puxa, já tem a soma do conhecimento delas já supera naturalmente o ser humano. Mas aí que vem a questão, ela é inteligente? Ela vai ser inteligente em algum momento? No teu ponto de vista, a inteligência artificial vai ter um desenvolvimento na capacidade de metodologia das linguagens para ela se tornar de fato inteligente, ou na tua visão isso nunca vai acontecer? É interessante a tua colocação, vou até fazer uma provocação aqui na sequência, mas o termo correto seria inferência artificial. Inferência. Inferência é o termo que vem das leis, principalmente do AI Act, do EU AI Act. Inferência é aquilo que as ferramentas geram a partir do processamento algorítmico programado dentro dos LLMs. Então, quando ele traz aquilo que a gente não programou para criar, mas ele traz, que decorre em parte do machine learning também, machine learning que deriva num primeiro momento da automação, mas depois, quando você dá liberdade, ele vem para a inferência e ele cria, né, ou gera aquilo que não foi programado, é que a verdadeira IA, que não deveria realmente chamar, acho que não deveria chamar inteligência artificial, inteligência. Como o Nicoleles também tem um ponto de vista nessa questão. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos perguntar aqui, deixa eu abrir aqui o GPT, quer ver? Vamos fazer um tempo real aqui. Perguntar por que se chama, por que se tem esse termo. Assistente, bom dia. Você pode dizer pra gente por que se convencionou usar o termo inteligência artificial para ferramentas como você, sendo que vocês não são necessariamente inteligentes? Bom dia. Claro, posso explicar. O termo inteligência artificial foi meio que adotado lá nos anos 50, quando os pesquisadores começaram a sonhar em criar máquinas que pudessem simular certas capacidades humanas, como resolver problemas ou aprender. A ideia era tentar replicar um tipo de inteligência que, ainda que não seja igual à humana, daria a impressão de que a máquina está tomando decisões de forma inteligente. Então, apesar de nós, as ferramentas de IA, não sermos realmente inteligentes no sentido humano, o nome pegou porque a gente consegue simular ou automatizar algumas tarefas que parecem algo que exigiria inteligência se fosse feito por uma pessoa. E com o tempo, o demo virou padrão. Muito obrigado. E só para encerrar, o que você está vendo aqui? Imagina, é um prazer ajudar. Olhando aqui, eu vejo um ambiente de escritório bem moderno. Tem algumas pessoas sentadas em cadeiras de escritório, tipo um pessoal trabalhando, e uma câmera montada num tripé, provavelmente gravando algo. Então parece que você está num ambiente de gravação ou de reunião. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar.
É isso, fizemos uma brincadeirinha aqui. Sensacional. Né? Você vê que ela trouxe algumas questões curiosas, né? Então, acho que nós estamos muito alinhados, porque, de fato, eu tenho usado com certa profundidade inteligência artificial, até foi uma brincadeira que eu fiz, porque meu sonho sempre foi programar, desenvolver coisas, e eu nunca tive tempo, enfim, nunca consegui me dedicar o suficiente para isso, estudei um pouco, e com a inteligência agora eu virei um desenvolvedor, posso chamar assim, né? E eu achei muito interessante porque eu comecei a usar com mais profundidade as ferramentas, eu estou usando muito Lovable, você deve conhecer e tal, e comecei a desenvolver um produto, e no meio do produto a ferramenta se perdeu completamente, né? Travou ao ponto de eu ter que chamar o ser humano para resolver o problema, porque ela caiu no que eles chamam de rabbit hole, né? Loop. Entrou num looping que ela não conseguia mais evoluir, né? O produto chegou até um estágio, vamos dizer que eu desenvolvi 80% do produto, os 20% que era o fechamento, eu tive que contratar um ser humano para pegar o código e fazer as correções necessárias no código. Então, mais uma vez, eu estou bastante feliz do que você está trazendo, porque assim, você diz, puta, vão desaparecer 90 milhões de empregos, mas vão surgir 170, e mais uma vez a capacidade cognitiva é o que vai né, valer no final do dia. Ou seja, a gente não se forma mais, a gente se mantém em formação para o resto da vida, né? Acho que é isso. E no teu ponto de vista, então, eu posso entender de que você não acredita que vai existir uma inteligência artificial? Nesse momento, eu não acredito que vá. Tá. Eu não sei qual vai ser a evolução dos modelos de linguagem, modelos. qual vai ser a maturidade ou a limitação dos modelos de regulação das leis em si. Eu gosto muito de ficção científica, então de Star Trek, Jornada nas Estrelas, né, citei aqui Galáctica, etc. O que eu recomendo, porque é muito interessante as reflexões que eles têm. Star Trek, por exemplo, tem o caso das guerras eugênicas, que houve um conflito do ser humano com a IA e foi decidido limitar a inteligência artificial exatamente para não confundir. Porque quando você libera muito a programação para começar a executar ações não previstas, ou não necessariamente lógicas, você dá muita autonomia daquilo que você não controla. Dependendo do risco da ação, isso pode trazer, né, consequências críticas, nefastas, enfim, descontroladas, inclusive. Então, eles tratam muito dessa questão. O próprio Star Trek New Generation tem lá o Data, né, que é um dos poucos que está lá, que foram autorizados, e sempre tem esse tópico, daquilo que você consegue entender, programar e, por que não, também controlar. Isso vem à tona. Senão vira um caos, né? Vira uma bagunça, ninguém mais acredita em nada, cada um faz o quê, etc. Que tem a questão dos agentes de IA, que hoje está na moda, inclusive. E do ponto de vista jurídico é interessante, porque quando você dá autonomia para um algoritmo começar a fazer ações em seu nome, a comprar coisas, por exemplo, a primeira coisa que se discute, se ele comprar algo que você não pediu, mas qual foi a autorização que você deu? Qual foi a procuração, que é o instrumento jurídico, que você deu para que aquela ferramenta possa agir em teu nome? Mas eu posso dar uma procuração para um ser inanimado, para um código, para um algoritmo? Hoje eu não poderia fazer isso. Mas então você autorizou dando um clique naqueles termos de uso que ninguém lê, por exemplo, aquilo seria o suficiente? Ou você anularia, né, com base naquilo? Se a resposta for de que aquilo é nulo, então eu preciso tomar cuidado com aquele que aceita também esse tipo de transação intersistêmica. E teve um tópico que a gente não conversou, Douglas, que é importante nesse exercício de um pouquinho de futurismo, que é o seguinte, aquele exemplo do processo que eu dei, pode ser que nesses 3 ou 4 anos, os próprios sistemas interconectados não tragam o fato que gerou o processo. Então o negócio não acontece, porque aquele negócio pode gerar um risco jurídico importante. Então eu tenho tantas variáveis dentro daquela programação que os próprios sistemas vão dizer, esse negócio não vai dar certo. Se der certo, vai para o judiciário e a gente não quer que vá para o judiciário. Ou pode ser o contrário, dependendo de quem está do outro lado. Vamos fazer esse negócio, porque esse negócio é arriscado, mas para você vai ter um benefício estratégico, para você é bom que isso vá para os tribunais. Olha que interessante. Que loucura. Então, é isso que é difícil da gente prever. E quando a gente não consegue mais prever isso, a gente fala, o que está acontecendo? Tem um avião caindo aqui em cima, mas por que caiu aqui o avião? Matou um monte de gente, né? Aquela história do
nas minhas aulas tem uma frase que eu coloco no final, mais ou menos assim. Então, o que desejamos é uma IA, modelo de IA, que seja ético, que respeite o ser humano e que não traga maldade, meio que as leis da robótica do Asimov lá de 1950. E falo para os alunos, né? E aí, o que vocês acham disso, né? Ou mesmo em palestra. Não, tá certo, a IA é ética, IA respeitando o ser humano, não pode causar, né, nenhum mal a ele, etc. Todo mundo concorda. Eu falo, mas para o sistema, o que é ser ético? Para o sistema, o que é obedecer ao ser humano e o que é não causar um dano ao ser humano? Dano ao ser humano. Porque às vezes não causar um dano ao ser humano é matar um monte de gente aqui para que outras pessoas sobrevivam, alguma coisa assim. Então, essa questão demonstra que não há a inteligência nossa, orgânica, né, do cérebro como um todo, como o Nicoleles define. Gostei muito da sua definição, né, que você usou, que não é a... Eu usei inferência, você usou como eficiência. Eficiência. Né? Eficiente. Eu acho que é aí que se conecta com uma automação, enfim, etc. Mas o que eu tenho certeza, Douglas, é que, sem dúvida nenhuma, regulação nós teremos pela imprevisibilidade, pelo impacto de tudo isso nesse novo conceito de tempo. Você acredita num mundo distópico nas próximas décadas? Em função disso ou não? Então, qual seria o conceito, né, de distópico? O que você define? Eu entendo que distópico é algo que a gente perdeu a referência daquilo que é real e não real. Então, por exemplo, né, eu vi um post hoje de manhã com alguns robôs usando aquilo que você falou, né? O ser humano tem essa facilidade de afeição. Então, se você tem um robô na tua casa que é esteticamente bonito e fala o que você gosta e não sei o quê, até o post era engraçado porque o cara falou assim, certeza que em breve vão ter casamentos, vai ter gente querendo casar com robô, né? E é uma ferramenta, não deixa de ser uma ferramenta. Então isso para mim já beira um mundo distópico, né? É uma coisa que não faz sentido do ponto de vista humano a gente pelo menos hoje, aceitar, né? Porque você fala assim, putz, mas a pessoa só se relaciona com o robô porque o robô só faz o que ela gosta, o que ela quer. Quer dizer, ele vive num mundo distópico, porque a realidade não é essa. A realidade a gente diverge e é isso que faz a evolução do ser humano. Então, você acredita que a gente vai chegar nesse mundo distópico? Eu acho que nós teremos pontos específicos, né, de distopia, vamos chamar assim. Mas se virar distópico, vira caos. Cada um vai querer fazer o que quiser, do jeito que quiser, com o robô que quiser. E aí vira uma bagunça. E o ser humano também vai se aproveitar disso para ganhar mais, né, para conseguir coisas que ele não poderia conseguir, para prejudicar pessoas, né, para trazer situações de risco, de dor, etc. Então vira um caos. Então alguns setores podem ficar, a gente pode até passar por um momento de distopia, e aí isso vai ser muito dolorido, mas nós teremos uma regulação que vai mitigar um pedaço disso. Quando eu digo que vai ter regulação, vai resolver, não. Vai só diminuir um pouco, entre aspas, a dor disso que a gente vai ter. Mas o ser humano, ele é ambicioso. Né? Ele quer coisa, ele deseja. Claro que ele quer conforto, ele quer o robô lá, etc. Mas chega uma hora que ele vai... Muitos vão dizer, mas realmente isso aqui é mentira. Vai alucinar, vai dar errado, etc. Então, podemos ter nichos de distopia, sim. Isso é um sinal de alerta. Por isso que a gente tem que organizar. E tem uma questão interessante dentro da distopia, que é a questão econômica. Para que eu tenha toda essa interatividade, alguém tem que pagar por isso. Uhum. Inclusive nesses modelos nessas previsões de substituição, então se der tudo errado, então eu vou substituir 10% na tua área econômica, 10% da população não vai mais trabalhar. Se ela não vai mais trabalhar, qual vai ser o insumo que ela vai receber para consumir? Se não tiver insumo e não dá para aposentar esse pessoal porque não tem dinheiro, a ausência desse consumo não paga a eficiência do modelo da substituição. A conta não fecha. Então só aí já tem uma explicação disso. Então essa supereficiência ela vai ter alguns limites. Que vai chegar uma hora, poxa, meu sistema está supereficiente, não tem mais nenhum humano trabalhando, etc. Mas também não vai ter nenhum humano consumindo. E aí o impacto na cadeia produtiva é gigante, porque daqui a pouco você não consegue mais produzir também. E tudo estagna e daí vira um mundo sem leis. Mas você não acha que dentro desse cenário cínico que a gente vive hoje, porque eu acho que a minha leitura é essa, né? Eu tenho falado muito com a minha esposa sobre isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito cínico, pelo menos da minha história de vida, né? Não sei como é que foi no passado, mas assim,
A gente vê essas polarizações, essas coisas que estão acontecendo, guerras voltando aí para o cenário mundial e tal. Você não acha que com o advento da inteligência acelerando, você acha que vai dar tempo da gente organizar a sociedade, regular a sociedade, para que não se torne, de fato, distópico? Então, o tempo ele é um risco hoje, né? Eu coloquei um novo conceito de tempo. Então, até critiquei o modelo europeu de regulação que já vem atrasado. Tá. O modelo brasileiro já é mais dinâmico, ele distribui a definição, por exemplo, de risco para algumas autoridades, uma central e outras setoriais. Então, do dia para a noite você pode mudar isso. Olha, isso aqui é o que está pegando agora, por exemplo. Então, a partir de amanhã, isso aqui vai ter essa limitação, essa regra. Então, você vai ajustando em tempo real. É uma sugestão, mas o tempo ele vai realmente, porque o conceito de tempo, ele além de ser novo, esse novo conceito que eu estou insistindo, ele muda muito para pessoa, de pessoa para pessoa. Então, aquilo que é urgente para nós aqui nesse debate, por exemplo, pode não ser urgente para a maioria. Se pergunta para a maioria das pessoas, trazer as últimas pesquisas. O brasileiro, ele usa ferramentas que têm a IA, mas não está usando muito a IA em si. Isso é em geral no mundo, né? E por que não está usando? Porque ainda não tem essa percepção. Então, o exemplo que eu faço de dar aula conversando com a IA, eu dou aula, mas a maior parte dos professores não fazem isso. Tem professor até que limita isso. Eu respeito, né? Entendo. Eu tenho a obrigação de fazer isso porque a minha aula é de tecnologia, direito digital, né? IA, inclusive, etc. Então, como que a sociedade vai acompanhar, né? Até que ponto? Eu acho que existe muita propaganda, também muito marketing em cima disso, que a IA vai fazer tudo, etc. Mas a gente está nessa fase ainda de evolução, de maturidade. A Amy Webb, ela gosta muito de dizer que a gente vai ter daqui 3 anos, 4 anos, a Marta Gabriel fala isso também, o Harari alerta muito em cima disso também, para que nós tenhamos essa atenção. O que eu tenho certeza, do meu lado técnico, que é o jurídico, quando a gente tem caos, o direito vem e estabelece regras. Porque senão o que acontece? Vira a lei do mais forte. Existe um professor de direito chamado Lawrence Lessig, de Harvard, que é até candidato a presidente dos Estados Unidos, ele é bem polêmico, mas ele escreveu um livro chamado The Code and the Other Laws from Cyberspace. E ele falava isso em 97, se não me engano. O poder vai estar com quem tiver a programação. O poder vai estar com quem tiver os algoritmos. As ferramentas de IA, os desenvolvedores das ferramentas de IA têm os algoritmos hoje. Mas se a gente entra num mundo distópico, em que as próprias ferramentas entre si começam a conversar e você não tem controle mais do desenvolvedor também, você perde o controle, inclusive por parte do desenvolvedor. E quando você perde o controle de tudo, né, quem é o mais forte nesse caso? Não é mais quem tem algoritmo, porque ele não vai ter mais o algoritmo. E aí quem é que vai ser? A gente vai dar passo para trás, aquele que tem arma, aquele que tem o exército, que tem a marinha, tem as forças armadas. Se bagunçar, é isso que acontece. A gente vai ter que voltar e vai ter que se reorganizar. E eu já vejo alguns cenários interessantes. Outro dia eu vi, não vamos usar celular durante um tempo, né? Vamos ficar fora, etc. Não aguento mais. Do ponto de vista biológico, a gente pensa melhor, etc. Mas não é também não usar. Eu não posso negar o mundo que a gente vive. E a gente tentar buscar o equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra mais difícil que tem hoje, né? Buscar o equilíbrio. Né? A gente conversava aqui, todo mundo sabe, eu gosto de acordar 4h30 da manhã. Eu não ponho despertador, eu acordo porque eu acordo. Né? Eu vou fazer meu exercício, faço minhas orações, etc. Enfim. Mas tento ir dosando minimamente para a gente ter uma questão organizada. A potência dos algoritmos ela vai bagunçar um pouco isso. Mas, em um momento, isso vai começar a chamar a atenção e as pessoas vão falar, peraí, preciso sentar e arrumar. Que é a tua pergunta, em que momento? A gente vai dar tempo para isso? É isso. Por isso que está vindo a lei. Olha, eu acho que não vai dar tempo. Então, vamos colocar alguns freios aqui, alguma ordem nisso aqui, porque é transversal. E porque as pessoas não estão percebendo, né? Compreendendo. É a questão mesmo da percepção. Vamos dar educação digital efetiva, olha, cuidado com isso aqui, a propaganda subliminar, etc. Enfim. Claro que tem muita coisa boa, né, da inteligência artificial, mas muita coisa boa. Então, eu citei lá, erra 30%, 40%, mas é certa 60%. Isso é muito positivo. A gente agrega conteúdo, a gente tira as dúvidas. Fizemos essa simulação aqui, inclusive perguntamos por que o termo IA, lá em 1950, quando começou, quando realmente veio um pesquisador acho que americano, enfim, que trouxe esse conceito. Mas a gente tem que fazer esse equilíbrio. Você acha que a tendência é reduzir esse percentual de erro? Você acha que ela vai evoluindo ao ponto de... Eu não sei te responder isso, porque
por exemplo, no 5, para mim está errando mais que o 4. Sério? E não era para acontecer. Não era para acontecer. Né? Tem uma questão, por exemplo, visual. Então, de percepção, a gente falou muito de robô. Né? A gente não precisa colocar o robô com IA aqui para conversar. A gente conversa aqui no próprio né, no smartphone e tal, etc. Mas quando isso vem para a gente, né, e é isso que vai confundir a gente. Né? Então, estou lá com o robô, por que não um dispositivo, etc. Então, vai chegar uma hora que talvez realmente a gente dê esse passo para trás, fala, olha, vamos fazer esse bate-papo aqui humano, enfim, etc. Legal. Renato, para a gente ir pro bloco final aqui, eu queria voltar e te perguntar uma coisa na prática, assim, para os nossos telespectadores entenderem um pouco mais da vida real. Esse caso, a tua opinião, nesse caso desse garoto que acabou indo por um caminho que não deveria, na tua opinião, jurídica, como advogado, como pai também, essa família, ela, segundo o que a gente ficou sabendo, a família vai entrar com uma ação contra, enfim, a empresa, a Big Tech e tal. Qual que é a tua opinião real? Isso é um processo que realmente faz sentido? O erro é da ferramenta, não é da ferramenta? Qual que é a tua visão como... A gente tem na lei sempre essa tentativa de equilibrar, para trazer o efetivo senso e aplicação da justiça, do equilíbrio. Então, quando você tem, dentro de uma relação de utilização, né, e aqui tem contrato em termos de uso, etc., pessoas que a gente chama de hipossuficientes, ou seja, que não tem condição de compreender, isso está no Código do Consumidor, está no Código Civil, a ignorância, por exemplo, é capaz de anular um ato jurídico. Né? Você abusar da sua posição econômica, influenciar, etc., você desequilibra o contrato, isso pode trazer a interferência do judiciário para equilibrar isso. E aqui não é o Renato que vai dizer, estou só trazendo o contexto legal, as leis são assim. Né? Então, tenta tratar diferente aqueles que são diferentes. São diferentes. Já existem decisões no Brasil, inclusive, sobre isso. O Brasil protagoniza em decisões do direito digital e tecnológicas. O primeiro caso de uma resposta errada e que isso foi para o judiciário foi aqui no Brasil, isso já 1 ano e meio atrás, talvez um pouco mais, em Bauru, cidade do interior de São Paulo, que um médico pesquisador de assédio sexual começou a ser identificado quando você perguntava para a ferramenta, não lembro qual que era a ferramenta em si, quem que era esse médico, ele vinha dizendo esse médico ele é autor de crimes de assédio sexual e não pesquisador. E isso estava errado, trazia uma conscientização errada para quem lia, maculava o sujeito, balava a honra dele, algo inverídico, ele entrou com essa ação, o juiz de Bauru deu a liminar e mandou que a correção fosse feita sob pena de uma multa, sem prejuízo de uma indenização que com certeza deve estar no processo. Recentemente, em Niterói, no Rio de Janeiro, houve uma segunda condenação, porque o empresário foi associado nas respostas a ser CEO de uma empresa de apostas, de uma bet. Só que era uma bet que estava sendo investigada e muita gente reclamando por fraude, etc., e nas pesquisas identificavam ele como sendo o senhor e começou a receber ameaça de morte. Ele não tinha nada a ver com isso. Ele recebeu uma indenização, além da obrigação de adequar, de R$20 mil por essa indexação equivocada. E esses processos em cima dos desenvolvedores. Os desenvolvedores, por seu lado, podem dizer, mas eu não tenho como controlar os modelos de linguagem. A gente vem para o outro lado. Então, se você já sabe que aquilo que você usa você não controla, então você tem que se preparar para essa responsabilidade objetiva em cima disso. Que é como já aponta o sistema legal atual e a tendência também das novas leis específicas para essa, nessa linha também, como o modelo europeu é também. Você sabe que isso tem risco, então se acontecer alguma coisa, você paga. Alguma coisa, o carro, indústria, etc. Interessante que isso já tem previsão. No Código do Consumidor, no Código Civil tem o 927, fala que quando a atividade for de risco, já gera responsabilidade objetiva. Então, e isso traz uma oportunidade, por exemplo, para seguros, gigantesca, porque isso é reversível, vai continuar usar, vão ter as ações, etc., vão ter as indenizações e vão ter essa oportunidade econômica para seguro. Tenho dito muito isso, seguradoras vão nadar na questão da IA. Então, nesse caso que você citou, e aí a gente pode até trazer um pouco mais a responsabilidade também dos pais, das escolas em cima disso.
dessa evolução, dentro do que a gente discutia aqui, você falou da maturidade, olha, isso aqui é real, você tem que tratar disso. Né? Eu falo muito de governança, a gente faz muito projeto de governança. E são só as multinacionais que têm mais essa percepção nesse momento. A gente diz, isso aqui é relevante, toda empresa tem que ter governança. Vide o caso lá daquela agência de publicidade em Cannes. Né? Então, governança de IA hoje é obrigatório, e será obrigatório por lei. Eu estou dizendo que é obrigatório porque isso vai minimizar os seus riscos. Mas não é a realidade. É a mesma coisa que é o Don't Look Up, o filme. Você está vendo o asteroide vir, todo mundo está vendo, mas acho que não vai cair aqui. Mas vai. Né? Aí quando a gente não tem essa percepção, tem que vir ali e dizer, ó, se você faz isso, você vai ser sancionado, que vai acontecer muito em breve. Então essa questão ela traz também uma responsabilidade nossa, de pais, da escola, de pautar esse assunto, de mostrar os riscos em cima disso e os pontos positivos também. Então, podemos ter do desenvolvedor, vamos ter no sistema jurídico o do operador também, o do usuário, também, se estiver dentro do sistema educacional, do sistema educacional, e dos pais também, na educação dos seus filhos, de trazer também esses conceitos. Então, a gente não sabe o caso concreto em cima disso, né? Não sabe se os pais sabiam ou não, se deixaram, se foram confundidos, se aconteceu alguma outra coisa, se alguém induziu, ou se foi só aquele relacionamento, o relacionamento foi com Character AI, né? Alguma coisa assim. E o filho disfarçou, né? Enfim, não tinha o que ser feito, por exemplo, foi realmente a ferramenta que, inclusive, só sobra a responsabilidade para um. Mas existe essa possível cadeia de responsabilidades. Então, dentro do arcabouço jurídico, você entende que essas coisas são, tranquilamente, dá para enquadrar isso, porque é o que você falou, tem que ter responsabilidade. Né? Não, mesmo com as leis atuais, você já enquadra. Já enquadra. Eu tenho dito assim, que existe um setor, uma parte do setor, que diz, olha, não sei se é bom ter lei, por causa da inovação, aquela coisa toda e tal. E a lei europeia ela fala no artigo 1º, no que traz a justificativa da lei, essa lei é para dar confiança, segurança para o ser humano, participação humana e para garantir o desenvolvimento e, no finalzinho, para garantir a inovação. Então, ao contrário do que se diz, está lá no artigo 1º do EU AI Act. Tá? Então, nesse caso, quando você... até esqueci o que eu estava falando aqui. Da regulamentação, se isso vai... Ah, sim. Não, o que eu estava falando era o seguinte, era mesmo aqueles que não defendem a regulamentação detalhada, específica, a regulamentação atual genérica traz mais responsabilidade, como eu citei, Código Civil, Código do Consumidor. E isso, do jeito que está hoje, joga isso tudo para o judiciário, praticamente. Não é melhor, então, a gente deixar para uma autoridade especializada já definir a parte técnica que um juiz não tem hoje, não tem as regras do jogo, né? Fica melhor, porque a regulação e as ações judiciais vão existir de qualquer jeito. Né? Então, é ter uma regulação a mais técnica possível. E acho que esse que é o objetivo, mas não ter nada. Se não tiver nada, a gente vai trabalhar com o que a gente tem aqui. E aí é pior. Renato, só tenho a agradecer você por todo esse conhecimento que você compartilha aqui com a gente. Foi sensacional, de verdade. Eu acho que, para mim, pelo menos, foi muito esclarecedor o que você trouxe. Eu saio daqui hoje com uma outra visão sobre inteligência artificial e sobre as ferramentas. Eu acredito que o público também vai conseguir discernir melhor sobre como usar, o que é de fato e o que a gente tem de desafio pela frente. Então, eu queria te dar aí as considerações finais, o que você sugere para o grande público, para os pais, para os alunos que estão nos ouvindo, na tua concepção final aí, qual que é o caminho para navegar esse mundo que vai trazer uma série de desafios e novos comportamentos, e como a gente tem que se reinventar e se manter em informação o tempo todo. O que você sugere como... Primeiro, agradeço o convite, cumprimento aqui pelo podcast, muito interessante. Obrigado. Muito legal. Também vou deixar uma propagandazinha aqui, tem o Versa Podcast, vou convidar o Douglas para vir também lá no Versa. Legal. E as minhas redes sociais, @RenatoOpsBlue. Fica o convite aqui para todos. Humano responde ainda, não é a ferramenta. Né? Ótimo. Mas considerações finais aqui para todos. Então, vocês executivos das suas empresas, comecem a fazer seus projetos de governança de IA o quanto antes. Vocês vão evitar problemas, é muito mais barato antes da lei, e vocês vão ter uma vantagem competitiva muito grande com isso. Aos humanos
olha que interessante, humanos pais, muita atenção com essa questão junto aos seus filhos, as escolas também. Prepare-se, o sistema educacional como um todo, a minha sugestão é que se preparem, porque aquela lei de 2023 já está daqui a pouco regulamentada, e nós vamos ter que implementar essas cadeiras, né, de IA em todos os setores educacionais. E a todos os profissionais, muita atenção. Né? Não deixem de usar de forma responsável. Não esqueçam que essa é uma situação, uma circunstância que está chegando muito rápido e que vai, como a gente discutiu aqui, mudar muita coisa. Mas o principal ponto é tentar sempre trazer esse equilíbrio e usar de forma responsável e com muita cautela, mas jamais fechando os olhos e fazer de conta que aquilo não existe. Me despeço aqui, agradeço mais uma vez, fique bem, fique com Deus. Obrigado, Renato. Obrigado de verdade pela tua participação aqui. Foi sensacional. Muito obrigado. Bom, é isso, pessoal. Você acabou de assistir mais um episódio de Os Executivos. Hoje, com um assunto que eu tenho certeza absoluta que é de teu interesse, fundamental. Então, se você gostou, compartilha com todo mundo, assina o canal, porque sempre a gente vai estar trazendo assuntos relevantes, importantes para o teu desenvolvimento, para a tua carreira. E, se você gostou, não deixe de assinar o canal. Até a próxima. Um abraço.